Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vou apresentar o nosso projeto de iniciação científica intitulado A Espiritualidade e a Religiosidade na Saúde, uma revisão narrativa sobre as contribuições na educação médica. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pela minha colega Carolina Satuf, sob orientação da professora Cláudia Pilar Maia, professora da cadeira de Saúde da Família. Somos alunas do 4º ano do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá e do MED Vista Carioca, no Rio de Janeiro. Antes de tudo, é muito importante diferenciar dois conceitos que muitas vezes se confundem. O primeiro seria espiritualidade e o segundo, religiosidade. A espiritualidade diz respeito à busca pessoal por sentido e propósito de vida. Ela pode ou não estar ligada a uma religião. Envolve a conexão do indivíduo consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com o transcendente. Já a religiosidade está mais relacionada às crenças, valores e práticas associadas a uma fé institucionalizada, ou seja, ao vínculo com uma religião e com a sua comunidade. Apesar de diferentes, esses dois conceitos se relacionam e frequentemente se complementam, influenciando a forma como cada pessoa compreende o processo de adoecimento e de cura. A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Essa definição já indica uma visão ampliada do ser humano, que vai além do corpo biológico. A partir disso, surgiu o modelo biopsicossocial e, mais recentemente, o modelo biopsicossocial e espiritual, que reconhece também os aspectos existenciais e espirituais da pessoa. Esse modelo propõe uma visão integral do processo saúde-doença, considerando que fatores emocionais, sociais e espirituais se interligam e influenciam tanto o adoecimento quanto a recuperação. Vemos então que o processo saúde-doença é dinâmico e resulta da interação entre fatores patogênicos e salutogênicos. Os fatores patogênicos estão associados à origem e ao desenvolvimento das doenças, envolvendo elementos biológicos, psicológicos e sociais, que comprometem o equilíbrio e o bem-estar. Já os fatores salutogênicos referem-se aos recursos e condições que favorecem a saúde, como resiliência, apoio social, hábitos saudáveis e sentido de vida, contribuindo para a manutenção e promoção do bem-estar físico e emocional. Dessa forma, o conceito de saúde deixa de ser apenas a ausência de doença e passa a incluir a capacidade de viver com um sentido de resiliência e bem-estar. A partir dessa compreensão ampliada, nós formulamos a pergunta norteadora do nosso trabalho, que seria: em que medida e de que forma a espiritualidade e a religiosidade são tratadas pela literatura científica como uma questão que permeia a prática médica? Essa pergunta orientou toda a revisão narrativa e serviu de base para a análise dos artigos selecionados. Agora, falando um pouco sobre a nossa justificativa, a literatura científica contemporânea tem reconhecido a espiritualidade e a religiosidade como dimensões essenciais para compreender o processo saúde-doença de forma integral. Diversos estudos demonstram que esses aspectos influenciam o bem-estar físico e psicológico dos pacientes, além de impactarem na adesão ao tratamento e na qualidade de relação médico-paciente. Nesse contexto, o nosso trabalho se justifica pela necessidade de compreender como a produção científica tem abordado esses temas na formação médica. Investigar como a espiritualidade e a religiosidade são discutidas e incorporadas aos currículos é fundamental para fortalecer uma formação mais humanizada, ética e centrada no cuidado integral do paciente. A partir dessa justificativa, nós definimos 3 objetivos principais do nosso trabalho. O principal foi identificar os aspectos positivos e negativos apontados pela literatura científica em relação à espiritualidade e à religiosidade na saúde. O segundo, perceber como as categorias de bem-estar físico, emocional e mental e também as atitudes positivas são tratadas nas publicações sobre o tema. E, por fim, identificar se existem métodos e barreiras para abordar espiritualidade e religiosidade na prática médica.
Agora, falando um pouco sobre a nossa metodologia, o estudo foi realizado a partir de uma revisão narrativa da literatura, com o objetivo de analisar como a espiritualidade e a religiosidade vêm sendo abordadas na área da saúde e no ensino médico. As buscas foram feitas nas principais bases de dados nacionais e internacionais, Cielo, Lilacs e PubMed, utilizando descritores relacionados à espiritualidade, religiosidade, educação médica e prática clínica. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos, que discutiam o tema sob perspectiva da formação e da atuação médica. Por fim, a análise concentrou-se na identificação de avanços, desafios e perspectivas sobre a inserção da espiritualidade na educação e na prática em saúde. No contexto histórico, vemos que desde os primórdios da humanidade existe uma forte ligação entre saúde, espiritualidade e crenças religiosas. Na antiguidade, essas dimensões representavam formas de compreender o sofrimento, dar sentido à vida e buscar a cura. Ao longo do tempo, essa relação também influenciou a forma como a sociedade interpretava o adoecimento e o processo de cura. Além disso, orientou práticas de cuidado e modelos de atenção à saúde, mostrando a profunda interconexão entre corpo, mente e espírito. Com o advento da Idade Moderna e o fortalecimento do pensamento científico, houve uma mudança profunda na maneira de compreender a saúde e a doença. A medicina passou a se apoiar em evidências empíricas e métodos experimentais, afastando-se das explicações religiosas e místicas. Esse processo resultou em conflitos entre ciência e religião, e a espiritualidade acabou sendo excluída do campo médico, com a consolidação de um modelo mais técnico e biológico. Mesmo assim, a busca por sentido e por um cuidado integral nunca deixou de existir, e é isso que hoje vem sendo resgatado. Hoje, a Organização Mundial da Saúde reconhece a espiritualidade como parte do conceito de saúde, o que impulsionou o crescimento das pesquisas sobre o tema. Apesar disso, a abordagem da espiritualidade ainda é limitada na formação médica. Isso mostra a importância de integrar o conhecimento científico a um cuidado mais humano e integral, que reconheça o paciente em todas as suas dimensões. A comunidade científica tem reconhecido a importância de instrumentos validados que auxiliem os profissionais a abordar a espiritualidade na prática clínica. Esses instrumentos têm como principal objetivo integrar essa dimensão do cuidado em saúde, contribuindo para uma assistência mais completa, sensível e humanizada. Além disso, eles permitem que o profissional compreenda de forma mais profunda as crenças, valores e necessidades espirituais dos pacientes, o que fortalece o vínculo terapêutico e amplia a qualidade do cuidado prestado. Assim, a espiritualidade passa a ser vista não como algo abstrato, mas como um componente legítimo e mensurável do cuidado integral. Entre os principais instrumentos utilizados na prática, destacamos a entrevista espiritual e as escalas de avaliação. O modelo FICA é um instrumento estruturado para avaliação da espiritualidade durante a anamnese clínica, proposto por Cristina. Seu objetivo é auxiliar os profissionais de saúde a compreender o papel da fé e das crenças espirituais na vida dos pacientes, favorecendo um cuidado integral e humanizado. Agora explicando um pouco mais sobre esse modelo FICA. O F seria de fé ou crença, e ele vai investigar se o paciente possui fé, crença ou valores espirituais que orientem sua vida e influenciem suas decisões. Um exemplo disso seria: você se considera uma pessoa religiosa ou espiritual? Alguém que acredita que lhe dá força em momentos difíceis? O I seria a importância ou influência, e ele vai explorar a relevância dessas crenças na vida cotidiana e nos processos de saúde e doença. Um exemplo seria: essas crenças influenciam a forma como você lida com a sua saúde ou com o tratamento médico? O C indicaria a comunidade, e ele vai analisar o envolvimento do paciente com a comunidade espiritual ou religiosa e o suporte social decorrente dessa participação. Um exemplo seria: você participa de algum grupo ou comunidade religiosa que apoia emocionalmente? O A, em relação à aplicação no cuidado, e ele vai examinar como o profissional pode integrar os aspectos espirituais, identificando-os no plano terapêutico e no cuidado clínico. E o exemplo seria: algo que você gostaria que a equipe de saúde considerasse em relação à sua fé durante o tratamento?
Além disso, existem as escalas de avaliação como a WHOQOL, SRPB, que relaciona espiritualidade e qualidade de vida, a EBE, que diferencia o bem-estar espiritual do bem-estar religioso, e a CRE, que mede o grau da importância da religiosidade na vida do indivíduo. Todas essas ferramentas têm em comum o objetivo de traduzir a dimensão espiritual em algo compreensível e aplicável dentro do contexto médico. Mesmo com esses avanços, ainda existem muitas barreiras. A falta de preparo e a capacitação dos profissionais é um dos principais desafios. Há também resistência cultural e acadêmica, o tempo curto das consultas e o receio de invadir crenças pessoais dos pacientes. Tudo isso mostra a necessidade de uma mudança na formação médica e na forma como a espiritualidade é ensinada e praticada. Os resultados da revisão mostram que reconhecer a espiritualidade não significa impor crenças, mas sim compreender o paciente de forma integral. Nas últimas décadas, houve um crescimento significativo das publicações sobre o tema, e a espiritualidade passou a ser reconhecida como um fator indissociável da saúde. Os principais impactos apontados foram o aumento do bem-estar, da adesão ao tratamento e da resiliência dos pacientes. No entanto, ainda há desafios. Muitos profissionais reconhecem a importância do tema, mas relatam insegurança e falta de preparo para abordá-lo de maneira adequada. Além disso, poucas escolas médicas incluem disciplinas voltadas à espiritualidade e à religiosidade, e quando o fazem, geralmente não oferecem metodologias práticas que preparem o futuro médico para aplicar esse conhecimento. Isso agrava pelo fato de muitos docentes também apresentarem lacunas na própria formação, o que dificulta a transmissão desse conteúdo aos alunos. Com base nessa análise, podemos concluir que a espiritualidade constituiu uma dimensão legítima e reconhecida do cuidado em saúde, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Ela não deve substituir o tratamento médico, mas sim se integrar a ele, compondo um cuidado centrado nos pacientes, sustentado por princípios éticos e científicos. Observamos que há um interesse crescente pelo tema, mas ainda persistem lacunas significativas na formação médica. Por isso, é fundamental ampliar o debate e investir na capacitação de profissionais e educadores, para que a dimensão espiritual possa ser realmente integrada à formação médica e à prática clínica. Dessa forma, caminhamos em direção a uma medicina mais ética, humanizada e verdadeiramente integral. Obrigada pela atenção e nos colocamos à disposição se tiverem alguma dúvida sobre o tema. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.